para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharam. Eu irei adiante de ti, e direitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e tirarei os tesouros das escuridades, e as riquezas encobertas, para que saibam, para que possam saber que eu, Senhor Deus de Israel, te chamo pelo teu nome. Pode se assentar nesta noite. Irmãos, igreja de Jesus Cristo, a hora já se foi, mas eu quero ser fiel a Deus e a esta palavra nesta noite. Estamos no livro do profeta Isaías, e quando nós observamos o texto que acabamos agora de ler, a gente traz sobre o nosso coração uma noção da palavra de Deus, sobre o que ela é, sobre o que ela faz, quando ela é enviada do trono de Deus para a sua noiva, a sua igreja. E Isaías agora está profetizando: assim diz o Senhor ao seu ungido. Quando nós olhamos a profecia que Isaías ele está mencionando, se a gente olhar na continuação do capítulo 44 e o verso 28 diz: que diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo: também a Jerusalém será edificada, e o templo funda-te. Nós estamos diante de uma profecia que o profeta Isaías está falando, profetizando a nação de Israel. E por sua vez, essa profecia ela está sendo falada há 150 anos. Preste atenção. Antes do seu cumprimento, Isaías, por sua vez, é chamado profeta messiânico, o profeta que mais profetizou e falou acerca do Messias. E quando nós falamos aquele que diz o Senhor ao seu ungido, ele está trazendo mais uma vez um paralelo, uma comparação de Ciro. Ele está denominando, ele está nomeando um homem, um rei que se levantaria. Quando nós olhamos a profecia de Isaías, no capítulo de número 42 e o 41, a gente entendemos o verso 2 e 41 diz: quem suscitou o Oriente, o justo, e chamou para o perto de si, quem deu às nações a sua face e fez dominar sobre os reis, ele os entregou a sua espada, como pó e como pragana arrebatada do vento ao seu lado. Isaías agora, por sua vez, já no capítulo 41 e o verso 2, ele está falando que no Oriente Deus suscitaria um homem, Deus suscitaria um rei. Então nós olhamos agora um sinal da profecia que haveria de se cumprir 150 anos mais tarde. E agora Isaías também está relatando o cativeiro babilônico. Qual cativeiro era esse, pastor? O cativeiro que é Judá, a nação do sul, agora pela sua desobediência, pela sua apostasia, pelo seu adultério espiritual, agora estava destinado a viver 70 anos sobre a sua vida, sobre o juízo de Deus em consequência dos seus próprios pecados. Então Isaías está dizendo que agora Israel estaria cativa, debaixo do jugo da Babilônia. E esse império da sua época era um império aonde ele tinha dominância total no auge do seu reinado. Na sua época era um império que estava acima de qualquer império. E quando nós
nós olhamos a Babilônia da sua época, Babilônia, presta atenção, Babilônia era impenetrável, Babilônia tinha 100 portas de ferro e de bronze, era impenetrável, e isso dava total confiança para aqueles que estavam debaixo dessas muralhas, já que tinha 100 portas, os seus muros chegavam a medir, segundo a história, 100 metros de altura, e embaixo estava agora o rio Eufrates com seu canal, cortando a grande Babilônia, e esse rio então trazia fertilidade ao jardim suspenso do rei Nabucodonosor, o império seu no auge total, e agora a nação de Deus cativa, presa pela sua desobediência. Parecia então que tudo estava acabado, não tinha mais solução, mas agora o mesmo profeta que Deus assinalara há 40 anos, profetizando para o rei do sul, para que ele se arrependesse, mas Judá não se arrependeu. O profeta Jeremias também na sua profecia estava dizendo, colocando um início e também colocando um final, dizendo que esse cativeiro perduraria durante 70 anos. Quando você abre o livro do profeta Jeremias, no capítulo 25 e o versículo 11, você compreende, está lá determinado 70 anos de cativeiro. Quando você olha o capítulo 29 do profeta Israel Jeremias, você também vai ver 4 anos após a deportação de Jerusalém para a Babilônia, o povo agora se arrepende. Mas agora Jeremias está dizendo, não adianta chorar, não adianta você agora se arrepender, porque quando Deus enviou os seus profetas, vocês não ouviram, vocês não obedeceram. Agora é 70 anos de cadeia, é 70 anos de cativeiro, e para que vocês vivam em paz nessa cidade, eu aconselho vocês, orem bastante, orem pela paz da cidade, plante vinha, forme a sua família. Ou seja, o que Jeremias estava dizendo é que o veredito de Deus era 70 anos e não haveria absolução, era somente no final da profecia que Deus então levantaria um ungido, levantaria um libertador. Pela sua vez, parece que as esperanças de Jerusalém havia acabado, parece que a esperança do povo de Israel não tinha mais. Ninguém penetrava na Babilônia, ninguém entrava, ninguém saía. Além dos portões, além da muralha, embaixo eram os canais, mergulhado e regado pelo rio Eufrates, era impenetrável, fortaleza. Mas o povo de Deus estava cativo, o povo de Deus estava aprisionado. A primeira coisa que eu quero falar nesta noite, nós somos responsáveis diante das decisões que nós tomamos, pelas consequências atribuídas às nossas próprias escolhas. Israel quis dessa forma, Israel quis desta maneira, então Deus permite o cativeiro de 70 anos. Mas eu quero trazer uma palavra de consolo e de paz e de esperança para a igreja, que o mesmo Deus que fecha a porta, ele também é o mesmo Deus que abre a porta. Eu quero falar nesta noite que o mesmo Deus que também ele fere, ele é o mesmo Deus que restaura, ele é o mesmo Deus que cura. E agora não me pergunte porque ele é Deus. Deus é inexplicável, Deus é insondável, mas uma coisa eu tenho convicção, que quando Deus quer agir com a sua mão e com o seu braço, ninguém
tomou pela mão. Você não entendeu? Aquele tombo pela mão. Deixa eu te falar algo. Ciro era um gentil. Ciro não era da linhagem ou da semente abraâmica. Deus vai levantar alguém que não é, para chamar o ungido, para agora cumprir o decreto de Deus. Você sabia que Deus usa pessoas para cumprir decreto? Quem sabia disso? Você sabia que Deus pode usar o advogado para assinalar a sua sentença? Você sabia que Deus pode usar o juiz para dar uma prerrogativa no teu caso? Você sabia que Deus pode endurecer o coração do homem para mostrar para você que Ele é Deus e quer que você se arrependa e se volte a Ele? Você me entendeu? Vou falar de novo. Deus pode usar o advogado para assinar, declarar através do seu trabalho uma sentença favorável ao seu respeito. Lá nas margens do rio Quebar para a geração pobre, lá está Ezequiel. Deus tem uma palavra para o rico, Deus tem uma palavra para o doutor, Deus tem uma palavra para o pobre. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Não importa o lugar que você anda, não importa o lugar que você está, mas a palavra vem, ela está sendo falada nesta noite. E a palavra é essa: Jerusalém está assolada, Jerusalém está deserta há 70 anos, presa dentro de uma fortaleza impenetrável. Agora Deus está cumprindo o seu decreto. Escute bem isso. Para cumprir o cativo, Deus pega Nabucodonosor, subjuga Jerusalém e prende seu povo. Agora, para libertar, Deus vai pegar povo também que não é da linhagem, da semente abraâmica, e agora Deus vai pegar ele pela mão direita para colocar sobre ele o seu propósito, o seu decreto, para cumprir a tua vontade. Para você está aqui nesta noite de manhã, também Deus te pegou pela mão para te dizer: com você eu vou entrar na tua casa para cumprir minha vontade, para cumprir meu querer. É com você que eu vou entrar. Ei, creia, eu estou pregando sobre a graça de Deus nesse lugar. Tem gente que não está entendendo isso, mas Deus está querendo você, está querendo te levantar.
pastor. Jerusalém estava presa. Mas o Deus que eu falei que fecha a porta, abre. Você não entende? O Deus que fecha a porta é o Deus. O Deus que fecha é o Deus que abre. Você quer uma prova que Deus fecha e Deus abre? Você quer uma prova bíblica? Elias confrontou um sistema político e religioso. Matou 850 profetas, 400 de Baal, 400 de Acera. No outro dia, Jezabel falou: amanhã aprove os deuses. Se eu não fizer com o homem que matou meus profetas, se eu não fazer o mesmo, o homem de Deus caído no medo, ele faz o quê? Ele foge. Deixa eu te falar. Mas quando ele profetiza seca para o reino do norte, dizendo: sobre a minha palavra não vai chover. A Bíblia diz no livro de Tiago que durante 3 anos e 6 meses não caiu chuva e nem orvalho sobre a terra. Então, sobre a palavra do homem de Deus, Deus fecha o céu, mas abre na terra um escape para Elias. Para o Elias, vai para o ribeiro de Quireate. Ele vai e diz que de manhã o corvo trazia pãozinho fresco, também trazia carne para Elias, e ele tinha água. Enquanto a porta fechou, Deus mandou para o ribeiro de Quireate. E disse que os dias se passaram. Talvez Elias se sentiu confortável, não precisou mais profetizar. O que Deus fez? Deus fecha a porta. Então o que aconteceu? Os dias passaram e o ribeiro chegou. Não tinha mais água para beber, não tinha mais pão para comer, não tinha mais carne para alimentar. Mas Deus falou: Elias, sai daí e vai para a Serepta, porque lá eu já providenciei uma viúva, e essa viúva vai te alimentar, essa viúva vai te sustentar. Vai para lá, meu Deus do céu. Eu estou sentindo a presença de Deus. Escute isso. Importa que Deus sabe, e você não precisa explicar ou questionar. Porque você fala: uma viúva na sua miséria, porque diz que quando ele entrou na cidade, a Bíblia diz que ela estava pegando alguns cavaquinhos de lenha para fazer um bolo para ela comer e o seu filho morrer. Juntos alimentar, abraçar, despedir, falou: vamos morrer. Mas Deus abriu a porta onde parecia não ser porta, para provar que Ele é Deus de providência, para provar que Ele é Deus que sustenta, para provar que Ele é Deus que faz. E você está crendo que Deus vai fazer milagre? Você está. Levante a mão que ela vai. Levante a mão que ela vai. Deus vai fazer milagre acontecer aonde você não espera. Ei, meu Deus do céu, Deus vai fazer milagre acontecer aonde você menos espera, aonde menos você espera. Vai sair milagre para a tua vida nessa noite. Diz o Senhor. Uma viúva que Deus me fecha, Deus me abre. Eu disse que Deus ninguém explica, mas eu porém acredito que Ele é Deus. 70 anos se passam. 70 anos, então não é 70 dias. A promessa estava de pé. E Deus falou: eu levanto o Ciro, meu dia, tomo pela mão para te sentir os lombos dos dedos. Para quê? Para abrir os portões. Ele que a profecia é o quê? Quebrar os portões e os terrores. Babilônia é impenetrado, ninguém entrava. Mas agora Daniel, lá na Babilônia, ele começa a ler o livro do profeta Daniel. Quando você olha o capítulo 10 de Daniel, quando ele entra naquele processo de oração de 21 dias de jejum, a vez fala assim: meu Deus, é Daniel que está olhando assim, por quê? Porque Daniel estava examinando os bolos e ele leu a profecia que o cativeiro era 70 anos. Ele leu as profecias de Jeremias. Então Daniel, por sua vez, agora entende que o cativeiro estava chegando no fim. Tinha chegado o cumprimento da palavra. Que
que Daniel faz? Daniel vai para a oração, para que Deus cumpra o decreto de libertação, para enviar agora um libertador, para entrar em Babilônia, para subjugar o reino de Nabucodonosor. Babilônia representa o império das trevas. Babilônia representa o império caído de Satanás. No mundo espiritual, essa simbologia. Agora, Daniel estava orando para que Deus entrasse com uma intervenção divina de libertação. Aí Isaías profetiza: Ciro, o meu Egito, a quem tomo pela minha mão, a quem sustento pela minha destra, agora enviarei para me cingir os lombos do rei, e eu irei adiante dele. Olha que profecia brilhante, porque ele está dizendo: eu soltarei os lombos do rei, e para abrir eles diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Olha a garantia que Deus estava dando. Além de eu tomar e suster pelas mãos, eu agora vou na frente. E quando eu vou na frente, o verso 2 diz: eu irei adiante. Ele não está dizendo eu vou atrás, ele está dizendo eu estou na frente. Ele está entendendo? Eu irei adiante de ti. É profecia desta noite. Ele está dizendo: é endireitar ele. Se vai endireitar, é porque os caminhos, além de tudo isso, eram tortuosos. Deus está dizendo: eu vou restaurar meu povo, eu vou restaurar minha nação. Irmão, Deus vai restaurar tua vida, Deus vai restaurar tua família, Deus vai restaurar teu casamento, Deus vai restaurar tua saúde. Fica tranquilo, Deus vai restaurar essa igreja, Deus vai restaurar esse ministério, Deus vai restaurar essa casa de oração, porque Deus está aqui nessa noite. Ele fala comigo, ele fala com você. Graças a Deus. Deus vai restaurar esse lugar. Diz que o Deus que fere é o Deus que cura, o Deus que fecha é o Deus que abre. Talvez ele me trouxe um propósito, talvez ele levante outro para cumprir a sua vontade, mas ele vai restaurar, porque ele é Senhor. A obra é dele, o querer é dele, o dia é dele. Ele é Deus, ele é Senhor. Escute isso, a palavra vai se cumprir, porque Deus, lá em Números 23, verso 19, diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus prometeu, a palavra chega. Você crê que Deus é fiel para cumprir na tua vida os propósitos? Se você está na presença, não sabe. Se você saiu, você volte. E se você ainda não está hoje, é para Ele cumprir na tua vida a vontade. Deus levanta acima. Quando você fala assim de cativeiro, eu não tenho tempo. Eu falo de um povo cativo durante 70 anos. E eu falo de uma nação destruída. De uma nação onde o templo não existia mais. Lembra da invasão? O templo não existia. Nabucodonosor, quando você olha no final da profecia de Jeremias, no capítulo 50 e 51, no final do século da glória, você vai entender que quando ele entra em Jerusalém, tem um salmo de Davi que diz, se eu me falo agora, o salmo 74, que eles entraram no santuário com machados na mão. O que tinha de ouro no templo, ele leva. Jeremias profetiza que as esquivadeiras, as colheres, os caldeirão, tudo aquilo que era usado, presta atenção, para a adoração a Deus no culto, o que era de ouro, o que era de metal, foram levados para a Babilônia. Queimaram o templo, queimaram a cidade, mataram seus compatriotas. A classe nobre foi levada. A primeira que Daniel vai, na segunda vai Ezequiel, na terceira ele deixa apenas alguns trabalhadores e alguns escravos, e Jeremias fica. Então você olha o cenário de Jerusalém, é de miséria, é de destruição, é de tristeza, não tem casa de adoração, os instrumentos foram levados, o templo foi saqueado, a nação foi desolada. Por isso, quando você abre de Lamentações, você vê o profeta chorando na sua palavra, dizendo no capítulo 1, versículo 1: ai daquela cidade, que antes era tão populosa, e
que hoje parece mais uma viúva solitária. Não tinha mais graça em Jerusalém, mas a profecia de Isaías diz que Deus levantaria um libertador. Deus levantaria um homem que pela sua ação ele entraria na Babilônia. Mas a sótica humana parece impossível. Como penetrar uma muralha daquela? Como entrar se só tem portões e rio por baixo? Não tem como, é impenetrável. Aí você olha que o povo de Deus, escute isso, ao preço da desobediência, o povo de Deus está em miséria lá em Jerusalém, dentro da Babilônia, e a estão trabalhando, estão orando. E agora você vê o Salmo 137. O Salmo 137, a canção dos israelitas dizendo que nós nos assentávamos às margens do rio Eufrate, porque lá nos salgueiros de Lavia nós penduramos as nossas harpas. E nossos inimigos falavam assim: cante uma canção em terra estranha. Aí Israel falava: mas como que nós vamos cantar? Nós estamos em terra estranha, nós somos escravos. Ou seja, os babilônios estavam zombando. Lá em Jerusalém era miséria, mas lá na corte do rei havia festa. Mas escute isso, quando você abre o livro do profeta Daniel, está lá a profecia dizendo: deixa eu achar rapidamente para você entender e compreender a veracidade do texto sagrado. No dia do rei Belsazar, aí eu vou terminar a palavra de Deus. Se você quiser abrir o livro do profeta Daniel, capítulo 35, diz assim: olha o que eu estou dizendo. No palácio havia festa, em Jerusalém miséria, e dentro da Babilônia humilhação. Mas Isaías profetizou: se o meu pastor, meu ungido, a quem tomo pela minha mão, está lá Belsazar, filho de Naamã, reinando na ausência do seu pai. E o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos deuses. No palácio, escute isso, na corte, no meio da pele, havia festa. Parece que é uma nossa assim, né? Você olha os nossos inimigos, eles estão festejando, né? Estão se alegrando. E tem hora que a gente está chorando. E parece que quanto mais a gente chora, mais eles zombam da gente, né? Mas toca uma canção, por uma não tem motivo de louvor. Talvez você entrou aqui hoje sem motivo de glória a Deus. Talvez você entrou aqui sem motivo de aleluia. Talvez você entrou aqui sem motivo de fé, mas o Senhor te trouxe. Deus, Ele te trouxe. Porque Deus vai colocar um sorriso no teu rosto nessa noite. Quem crê na palavra? Deus vai colocar um sorriso no teu rosto. Deus vai colocar um sorriso no teu rosto. Escute isso. O rei chama as prostitutas do palácio. Ele está bebendo vinho, e quando o seu coração se alegra, aquele Belsazar provado o vinho mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse dele o rei, seus grandes e as suas mulheres de concubina. Ele estava até bom demais, segundo a sua mentalidade, farriando, bebendo, se prostituindo. Mas chegou um ponto da orgia que ele vai assinar a sua própria sentença, porque ele fala assim: vai lá na casa do tesouro real, me traga os utensílios que veio de Jerusalém, que Nabucodonosor meu pai trouxe. Nabucodonosor que é o tio, seu pai era Nabucodonosor. Aí ele vai, os camaradas que vem trazendo as taças de ouro, aquela que foi consagrada para uso, para adoração de Deus, aquela que foi consagrada aos levitas e os sacerdotes somente poderia tocar naquilo que era santo, naquilo que era sagrado, naquilo que era puro. Mas o seu coração, por isso que eu disse, o vinho, ele é atraente quando está no corpo e se
ele não mandou trazer outra coisa. Ele falou: me traga os tesouros da casa de Deus. Então, escute o que eu vou falar para essa igreja nessa noite. O camarada pode até fazer o que quiser, pode falar o que quiser e pensar, é direito seu, mas não toque no vaso que Deus levantou, não toque no vaso que Deus escolheu, não toque no vaso que Deus ungiu, não toque no vaso que Deus consagrou, não toque no vaso que Deus estabeleceu para cumprir tua vontade e seu propósito. Eu não estou falando isso aqui porque eu sou pastor de igreja, não é isso, mas não toque naquilo que é separado por Deus, não mexa naquilo que é de Deus, não toque naquilo que é de Deus. Eu vou dizer que não toque naquilo que é de Deus. Quando ele pegou a taça, ele começa a beber dela. De repente o palácio escurece. Aí na parede do palácio, escute isso, terminando. Olha para cá. Na parede do palácio aparece uma mão. E essa mão escrevia assim: Mene, Mene, Tekel, Parsi. Em siriaco ela dizia: pesado foste o teu reino, achado foste em falta, dividido fostes e dado aos medos, aos teus. O rei não entende a revelação, o rei não entende a visão. Bêbado, talvez as suas pernas começam a tremer, talvez ele até desconsidera a ação, mas quando a mão de Deus escreve, está escrito. Quando Deus assina, está assinado. Quem é o homem para que ele desfazer o decreto de Deus? O que Deus determinou, o que Deus decretou, querendo o homem, querendo a autoridade, querendo o juiz, nada pode fazer, porque Deus já decretou. Como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, vai dizer: está nele o sim. Ou seja, toda palavra, toda promessa que Deus fez, é dele, tem sim. Se ele falou, vai acontecer, vai cumprir. O rei não entendeu, eu vou terminar. Aqui, pesado fosse dividido e achado sem falta. E o seu reino foi dado agora ao menos a promessa. Seria o reinado de Ciro. Babilônia haveria de cair. O rei parou. A sua mulher já não foi. Sua mãe, no tempo de Nabucodonosor, tinha um nome aqui em Israel. O nome é Daniel. Sabe o que eu acho interessante aqui, Massana? Que Daniel não fazia parte do banquete do rei, porque ele não estava lá. Quando ele assustou por uma mamãe, falou: ele aqui no reino tem um homem que Deus do céu revela segredo para ele. Chama ele. Quem é? É Daniel. Parece que eu vejo Daniel vindo com o cabelinho branquinho, porque ele já não é mais jovem. Daniel tinha aproximadamente 84, 87 anos de idade. Lá vem um homem de Deus, cabelo branco. Quando ele olha as palavras, ele vai dizer o que eu já disse. Assinada foi a sentença. O rei ficou perplexo. Enquanto o reinado tinha festa do lado de fora das muralhas, Deus tinha pegado a mão de cima. Quando eu vejo falar mão, eu vejo Deus tocando no intelecto. Deus vai te dar inteligência, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar capacidade, Deus vai te dar sobriedade. Ah, mas eu não estou sabendo como agir nessa causa. Quem tem promessa para aqui nessa noite? Eu fui profecia de Deus. Tem alguém que com algum problema que não está sabendo resolver? Levante a mão. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar sobriedade para você resolver esse problema sob orientação divina. E quando lá no banquete, do lado de cada muralha, Ciro está com seu exército, mas a Babilônia
Não tem como. Olha a inteligência que Deus dá para Ciro. Isso é que vem de Deus, não tem como. Ciro pensou, olhou o rio. Ele falou: vamos fazer o seguinte, presta atenção, estou terminando. Vamos desviar o canal do rio. Porque nós desviando o canal do rio, nós vamos entrar dentro da Babilônia por baixo, aonde a água passa. Nós vamos entrar por esse canal. Ciro desvia o canais. Agora eles vão entrar na Babilônia por baixo. Você entende que Deus, o negócio é assim. Se em cima não dá, ele abre embora por baixo. Você está entendendo? E Deus é mestre em fazer milagre desse jeito. O paralítico foi levado por baixo, mas chegou lá na casa, estava lotada, não tinha como entrar. Já que a porta embaixo está fechada, alguém deu as olhos, sabedoria. Vamos subir no telhado, mas desce ele para dentro. Porque subindo, não tem como alcançar milagre, não tem como ficar sem alcançar milagre. Deus é especialmente com José, fazer milagre contra a ótica Holanda. Parecia contraditório. Como eu vou atravessar o mar? Tua vara, Moisés, com teu cajado, porque o mar que tu está vendo vai se abrir. Então o Senhor passou por cima, o mar se abriu. Pedro olhou para o Senhor, onde eu vou? Mas o Senhor pode vir, se você firmar em mim. Tu andas sobre onda, tu andas sobre mar. Se a porta embaixo fechar, Deus abre sim, se em cima fechar, Deus abre embaixo, porque Ele é Deus dessa noite. Deus é Senhor, eu vou terminar. Ciro dizia o canal do Rio Eufrates. Ninguém esperava uma invasão súbita, repentina, fatal e cruel. Ciro vai entrar na Babilônia. Como Ciro entrou, pegou a guarda desarmada, pegou o inimigo festejando e embriagado. Babilônia caiu perante o império medo-persa. Ciro assume o reinado, estou disso. Se pode terminar. Ciro assumiu o trono. Só que se você voltar no livro de Esdras, a Bíblia não está escrita em ordem cronológica. Esdras escreve: Ciro e o Senhor do céu ordenou um decreto a Ciro para que deportassem da Babilônia os exilados cativos de Jerusalém. Olha o que Ciro faz. Quando Ciro entra na Babilônia, ele reconhece que aquela grandeza veio de Deus. O que Ciro faz? Ciro assina um decreto. Chama os judeus e fala: ó, você vai dar glória a Deus ou não? Falou: ó, as portas estão abertas. Pode voltar para Jerusalém. Você entendeu, irmão? Ninguém abriu a porta, mas eles entrou por baixo, dominou o terreno. Agora Deus usa Ciro e assina um decreto para que o povo que estava preso tivesse a sua liberdade restaurada, a sua vida restaurada. Quem quer ter vida restaurada? A porta chamada Jesus está aberta para você entrar nesta noite. Jerusalém agora vai ser novamente edificada. E olha o que o salmista diz no Salmo, eu gosto desse salmo, ele Deus é agora um sorriso no seu rosto. Porque quem escreve esse salmo aqui, ele diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como em sonho, ou seja, só sonhava. Verso 2 diz: então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. E o 3 ele diz
assim para você saudar e dar glória a Deus bem forte. O 3 ele diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Quem crê na palavra, a porta está aberta, é porta da restauração, é porta de restituição, é porta de milagre, é porta de conserto, é porta de mudança, é porta de transformação nesta noite, porque nós estamos com vergonha. Só havia expectativa, mas a nossa boca encheu de riso, as nações se estremeceram porque ouviu falar do nosso Deus, e disse entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grande coisa tem que falar que o Senhor fez na tua vida, que o Senhor fez na tua casa, que o Senhor fez na tua família. Fica tranquila, mas eu vou encerrar essa palavra. Se você saiu, volte. Se você está, permanece. E se você ainda não faz parte, entre hoje. Talvez tua vida está uma Babilônia murada, sitiada. Não tem motivo para riso, não tem motivo para cântico, não tem motivo para festa. Mas ele falou: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos todos. E o verso 3 ele encerra dizendo: e revelarei os tesouros da escuridade. O que estava lá escondido na Babilônia. Deus falou assim: Ciro, manda-lhe o povo. Olha só que legal, manda-lhe o povo. Só que não manda de mão vazia, não. Pega todo o utensílio da minha casa, assina o decreto, dá madeira, dá tudo o que eles precisam, mande embora, mas mande de mãos cheias. Você já viu que a obra de Deus é completa? Quando Deus tirou o povo do Egito, diz que Deus fez com que a nação do Egito achasse graça a Israel. Todo mundo despojou do seu ouro, dos seus bens, e diz que Israel ficou 430 anos escravo, saiu rico do Egito. A nação que ficou 70 anos preso, agora volta para Jerusalém e vem trazendo o ouro de volta, trazendo os utensílios da casa de Deus, porque a casa precisava ser restaurada. Quem precisa de uma restauração nesta noite? Eu quero orar por restauração aqui. Tem alguém que precisa de uma restauração? Eu quero orar por restauração nesta noite. Eu quero orar por restauração. Você entendeu? Aí você está preso, você está cometido